Galera, uma aulazinha pro pessoal do oitavo ano, tá bom? Com conteúdo de notação científica. Primeiro eu vou explicar o que é notação científica e depois uma aplicação importante de notação científica, né? Notação científica nada mais nada menos que uma forma de escrever números, né? Esses números, se eles forem muito grandes, vocês vão já entender por quê, ou muito pequenos. Em ambos os casos, acaba sendo que a notação científica se torna uma forma eficiente de escrever esses números. Esses números eles são escritos no formato m vezes 10 elevado a e. Então aqui, meio que a gente precisa conhecer já, né? Potência e potência de base 10 com tranquilidade, tá bom? Esse m ele tem uma condiçãozinha, né? Esse m ele tem uma regra, tá? E ele também tem um nome. Esse m ele tem que ser um número menor que 10 e maior que 1. Isso é importante para mim saber quando que a minha notação científica vai estar correta. Esse m, desculpa, recebe o nome de mantissa. É estranho escrever isso, mas é assim, o nome dele, mantissa. E esse Ezinho aqui é ordem de grandeza. Aí eu vou explicar aqui, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Então, um número muito pequeno, 0,0003, né? Esse número é um número muito pequeno. E eu quero representar ele como um número 3. Por que eu quero representar como número 3? Porque 3 é um número que está entre 1 e 10. Eu sempre tenho que deixar na representação de 1 e 10. Agora, se eu estivesse representando como 0,3, não seria um número entre 1 e 10, porque 0,3 é menor do que 1, galera. Se eu representar como 30, também não serve. Por quê? Porque 30 é maior que 10. Eu sempre tenho que escolher um número entre 1 e 10. Então, um número de algarismos desse número que faz sentido eu estar utilizando, né? Que poderia ser o 003, o 03, o 30, ou 300, ou 300, ou 3000. Só que nenhum desses números respeitam essa regra, tá? Então, o número que vai estar respeitando essa regra aí, dentre os dígitos desse meu número, são o 3. É somente o 3, aliás. Aí eu tenho que escrever o vezes 10, sempre obrigatório, né? Vezes 10. E aí eu penso o seguinte, a minha vírgula, para mim escrever o 3 ele não é um número sozinho, ele é o número 3,0. Então é como se eu tivesse trazido essa vírgula para cá, tá? Para ficar assim, para esse número, que antes era 0003, virar 3, né? Para ele virar 3, essa vírgula tem que vir para depois do 3, né? Porque 3,0 ou 3,00 ou 3,000 não faz diferença. Então, a vírgula veio para depois do 3. Essa vírgula, para vir para depois do 3, ela andou, né? 1, 2, 3, 4 casinhas para a direita. Só que eu quero que ela retorne, né? Quando eu terminar de fazer minhas contas, eu quero que ela retorne para a esquerda. Aí você sempre vai lembrar o 0. Para a direita eu tenho números positivos, para a esquerda eu tenho números negativos. Eu quero que ele retorne para a esquerda. A vírgula retorne para a esquerda. Para a esquerda, quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então aqui eu vou pôr o menos 4. Que é a minha ordem de grandeza. Tá? É assim que a gente vai estar fazendo. Então, deixa só eu apagar aqui esse risco todo, né? Para não ficar feio aí para vocês. Então, vou pôr aqui o menos 4. Agora, se eu tivesse o número 5.010, eu posso estar utilizando o 501. Mas 501 é menor que 10? Não, eu posso estar utilizando o 50,10, mas não preciso o vírgula 10. Na verdade, depois da vírgula, eu não preciso pôr o 0, tá? Posso estar utilizando 50,1, mas 50,1 não é menor que 10. Ele é maior que 1, mas não é menor que 10. Agora, quando eu utilizo o 5,01, opa,
O 5,01 sim, ele é um número que está entre 1 e 10, então ele serve, tá? Ele é um número que para mim no caso serve, porque ele está entre 1 e 10, então deixa eu apagar isso aqui. Então o número que eu vou estar utilizando eu já sei qual que é, 5,01. Só que quando terminar a minha conta, o vezes 10 tem que aparecer. Quando terminar a minha conta, eu quero que essa vírgula que está aqui agora, né, entre o 5 e o 0, ela volte 1, 2, 3 casas para a direita. Para ela voltar 3 casas para a direita, lembra lá, direita, números positivos. 3 casas para a direita, então 3 casas positivas. O meu expoentezinho aqui vai ser o número 3. Então, basicamente, a brincadeira é essa. Saber se o número vai para a direita, a vírgula vai voltar para a direita ou voltar para a esquerda. Tá? Essa que vai ser a brincadeira. Se a vírgula tiver que voltar para a esquerda, eu vou acabar usando um expoente negativo. Se a vírgula tiver que voltar para a direita, eu vou acabar utilizando um expoente positivo. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que números muito grandes ou números muito pequenos. Eu vou pegar aqui e vou copiar para a gente falar deles aqui embaixo. Números muito grandes, né? Deixa eu só abrir aqui uma ideia. Se você não souber, e eu lhe aconselho que dê uma pesquisadinha, ano-luz, né? Ano-luz não é uma distância de tempo, né? Pode parecer, mas não é. É uma distância, tá? Distância. Se você sair no universo de uma estrela, por exemplo, né? Até outra estrela. Então, digamos, né? Que você passe, tá? Você vai viajar de um até a outro. Não necessariamente em linha reta, mas digamos que você vai fazer esse trajeto. Se você for fazer esse trajeto na velocidade da luz, que é a maior velocidade possível, tá? Você ainda, né? Mesmo assim, ainda vai demorar um certo tempo para chegar de uma estrela até outra. Essa forma de escrever, né? Essa distância é o que a gente chama de ano-luz, que é que é o tempo necessário, né? Basicamente, né? Por isso que ano. Quantos anos eu passei viajando na velocidade da luz para chegar de um local até outro, né? Então, por isso que isso acaba dando uma noção de distância. Uma estrela dista da outra tantos anos-luz. Quer dizer que eu preciso de 3 anos, por exemplo, viajando na velocidade da luz para sair dessa estrelinha aqui e chegar nessa outra, né? Por exemplo, a distância do Sol, na nossa estrela aqui, tá? Aí tem Mercúrio, Vênus, e aí tem nosso planetinha, né? Que é a Terra, o terceiro, né? Tem uma distância entre o Sol e a Terra. Qual é essa distância? Se você pode hoje em dia utilizar a internet, né? Você pode ver que isso são. Se você simplesmente colocar, né, a distância entre o Sol e a Terra, por exemplo, você vai encontrar que isso é basicamente 14,71 milhões de quilômetros, tá? Ou seja, né? Então 14,71 tem que ter 6 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo. Então o que a gente tem aqui? De 3 em 3. Basicamente é isso. 14.710.000 quilômetros. Esse é um número que, teoricamente, ele é até grande, mas em notação científica a gente representa ele assim. 1,4, né? Porque 1,4 é um número que está entre 1 e 10. Eu não vou usar o 14, não vou usar o 147, não vou usar o 1471, porque não são números que estão entre 10 e 1. Tá? Sempre lembre que eu tenho que usar um número entre 10 e 1. Então, eu vou usar o 1,4. Vou escrever o restante das casas. Eu posso escrever, que é 1,471. Esse número ainda está entre 1 e 10. Vezes 10, a vírgula, se eu botar aqui no 1,4, ela tem que ir para a direita, né? Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 casinhas aqui.
essa é a distância, por exemplo, né, entre o nosso planeta e o Sol. Veja que é um número que nem é tão grande assim de escrever. Escrever 14.710.000 quilômetros ainda não é um número tão grande. Mas entre duas estrelas no universo já vai ser distâncias muito grandes. Então eu acabo precisando escrever isso como notação científica. Tá? É uma forma mais fácil de escrever esses números. Já no átomo, né? Se a gente pegar ali um átomo, são distâncias muito pequenas entre partículas atômicas, né? Também te aconselho, dá uma olhadinha na internet o que é átomo, veja algumas figurinhas, né? Se você for olhar, né, um átomo, que é tudo que constitui matéria, tem átomo, isso aqui é mais ou menos o desenho que utiliza para o átomo, você tem 3 subpartículas lá, né? Que é o elétron, que fica girando em torno, o nêutron e o próton. Eles ficam muito perto um do outro, então a gente não consegue dizer a distância com um número muito pequeno, vai ser 0,000, muito pequeno o valor. Né? São coisas muito leves, tem massa muito pequena. Então a massa dessa partícula, né, vai ser 0,000, um número muito pequeno. Então a gente acaba utilizando notação científica para representar. Então, basicamente, notação científica serve, né, para isso, para a gente representar coisas, distâncias eu vou dar um exemplo, muito grandes ou muito pequenas, pesos muito grandes ou muito pequenos, tempos muito grandes ou muito pequenos. Tá? E a forma da gente saber se vai colocar um valor positivo ou negativo é imaginar se a vírgula tem que voltar para a direita, positivo, ou voltar para a esquerda, negativo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até o próximo vídeo. Tchau!